Muda de assunto porque este mês as mulheres comemoram um marco na história política. Foi em 24 de fevereiro de 1932 que o presidente Getúlio Vargas assinou o decreto assegurando o direito ao voto feminino e também o direito de concorrer às eleições. Mas após muitas conquistas, muitas mulheres ainda têm um longo caminho para percorrer. Uma conquista que marca o poder da mulher no país. O direito de votar não é importante só para um homem. Qual a diferença de um homem para uma mulher? Então esse direito de votar torna a gente mais igual. Eu acho que é uma grande conquista para nós mulheres, né? Porque a gente vem lutando de muito tempo já e até hoje em dia a gente é, como é que se diz, represada, né? As pessoas sempre tentam, os homens, digamos assim, sempre são superiores, sempre ganham mais, sempre é tudo mais fácil para os homens e eu acho que isso é totalmente errado, tem que ser todo mundo igual. Há 90 anos, o novo Código Eleitoral, que entrava em vigor em pleno governo provisório do ex-presidente Getúlio Vargas, garantia oficialmente às mulheres acima dos 21 anos o direito de votar e serem votadas. 2 anos depois, em 1934, o voto feminino passa a ser previsto pela Constituição. Na verdade, o início, a votação da mulher e as urnas é o nascedouro da participação da mulher na política. Completa-se 90 anos, em 1932, com a promulgação da Constituição no governo de Getúlio Vargas. Mas esse voto era muito restrito, porque essa mulher só poderia votar aquela mulher que fosse casada, com permissão dos seus maridos, né? Continuava sem poder votar as analfabetas, e a mulher não tinha, na verdade, um discernimento do quem votar. Foi uma estratégia para que essas mulheres fossem mais uma pessoa a ser comandada pelo grupo com os votos dos seus maridos. De lá para cá, houve uma grande evolução para a participação da mulher realmente do voto ativo, participar politicamente, ativamente da política. Aí a gente pode citar a grande bióloga, que uma das nascedoras nesse movimento do sufrágio feminino, Berta Lourdes, que foi uma grande vencedora nessa causa, podemos assim dizer, para a época dela. Inclusive, ela é bióloga, funcionária pública, mas estudou direito para conseguir falar por igual, impedir a igualdade com os homens na política. As mulheres buscavam participar da política, das eleições principalmente, buscando justamente as frestas na própria legislação eleitoral da época. A importância desse decreto de 1932 é justamente naturalizar a participação feminina em eleições, ou como eleitoras, ou sendo votadas para cargos eletivos. Então, realmente, o decreto de 1932 e depois a Constituição em 1934, garantindo isso, foi um salto importantíssimo para a mulher começar a se perceber como portadora de direitos e também pela igualdade entre homens e mulheres. A gente tem aqui em Sergipe a Quintina Diniz, que foi eleita, ela era de Laranjeiras e foi a primeira deputada estadual. Em Santa Catarina, a gente também vai ter a primeira deputada negra do país eleita. O mesmo vai se repetir em São Paulo, vão ser eleitas também algumas mulheres. Então, a gente percebe que aos poucos, né, essa possibilidade de participar de cargos eletivos, ela vai se tornando mais naturalizada. De acordo com dados da Justiça Eleitoral, 52% do eleitorado brasileiro é formado por mulheres, o que representa mais de 77 milhões de brasileiras aptas a votar. Mesmo com todas as conquistas ao longo desses 90 anos do direito ao voto, a representatividade feminina no cenário político ainda é muito baixa. Mas a nossa representatividade é abaixo de 30%, que é o mínimo que a lei tem trabalhado para se conseguir que as casas legislativas tenham uma representação paritária. Paritária deficiente, né? Porque mesmo os 30% ainda seria deficiente. Mas a legislação, ela tem avançado, inclusive com alguns incentivos para que essa mulher possa ser inserida na política. O voto feminino só foi aprovado em 1932, mas em pleno século XXI, as brasileiras ainda sofrem com a exclusão na política. Um dos grandes desafios é enfrentar o machismo predominante nessa área.
A gente precisa começar a transformar a cultura, né, a nossa mentalidade, naturalizar a participação da mulher, afinal ela representa a maioria da população, né? Então seria justo que ela fosse melhor representada em termos legislativos, para ela inclusive propor propostas, fazer propostas, né, que tivessem mais a ver com a realidade e os problemas da mulher brasileira. Porque quem melhor para falar dos problemas da mulher brasileira senão exatamente uma mulher? Só que a gente ainda vê uma participação ainda muito pequena, muito tímida, apesar da lei estar aí e dar suporte para isso acontecer, existe ainda bastante obstáculos que passam, entre outras coisas, pela nossa cultura, tanto a cultura política quanto a cultura machista e patriarcal que ainda permeia as nossas relações.